Fala. Então, agora estou falando. Vamos ver se você para de prestar atenção só no seu umbigo e presta atenção no meu áudio também. Clec! E começamos. E começamos mais um episódio de Casa dos Monstrinhos, totalmente forçado pela minha parte, pra monstrinha gravar. É que a gente não pode mais ter uma conversa normal sem ser gravada. Não, a gente tem Ele conversa. tá segurando 2 semanas para me contar sobre esse jogo. Não, a gente tem conversas normais, como qualquer casal. Só que essa eu gostaria de compartilhar com todos. Mentira, a gente tá sem se falar 2 semanas. 2 semanas sem se falar. Ele não deixou nem contar meus perrengues da Bianca, porque ele quer que eu conte aqui. A verdade, você vai ter que contar depois do coisa. Mas realmente, esse é um aleatório, mais um aleatoriedades? É mais um aleatório, Mais né? aleatoriedades. Assim, gente, o podcast é nosso e eu quero contar uma história. Uma história que não é minha, Justíssimo. mas que eu empenhei 30 horas nela durante 2 semanas. Foi o período que eu estive fora. E assim, valeu cada minutinho e eu empenharia mais tempo nela. Vamos começar? É que eu não criei roteiro, mas a monstrinha já sabe um pouco do que se trata. Sim. Eu quero contar a história de Claire Obscure Expedition 33. Claro Obscure. Na, 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 na. Já podem ver que eu converti ela com a música desse jogo maravilhoso. A música é maravilhosa. A música é maravilhosa. E assim, o jogo, eu quero contar cada pedacinho de história enquanto eu for lembrando. Tá passando pra gente aqui né, os flashes da história. Primeiro você começa ali no mundo, em Paris. Pouco. Uma Paris caracterizada? Descaracterizada? Repensada? Reimaginada? É, num cenário, digamos assim, Fictício. pós-apocalíptico, Isso. algo desse sentido. Mas mais pra frente vocês Todo vão em entender. ruínas, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Isso. Tem umas tretas rolando. Isso. Mas vocês vão entender um pouco do motivo disso. E neste mundo pós-apocalíptico, entre aspas, as pessoas. Temos monolito? Monólito? Monolito. Monopólio? Não, monólito de coisa fálica. Olha lá, ó. Tá vendo o fálico ali? Eu tô. Eles chamam de. Não, aquilo tem um nome. É monólito? Não é É monólito. monólito. Não é No jogo ele chama monólito. de monólito. Mas, O mas acento é no segundo O. o Monólito. acento. É. O Monólito. acento do negócio fálico. Desculpa. O acento do fálico ali, do monólito, é no segundo O. Então é monólito. Calma, isso tem um nome. É monólito. Não é. Bom, no jogo. Eu vou descobrir o nome desse negócio enquanto você vai Tá contando bom. aí. Cadê meu celular? Assim, tem uns anos, se eu não me engano, assim, isso é tudo coisa que eu lembro durante a história. Acho que tem 100 anos que esse monólito apareceu no horizonte da cidade de Paris, ou de Lumière, que é como eles chamam a cidade. E todo ano, numa data específica, um ser divino ali, um ser gigantesco, aparece e apaga um número. Por exemplo, de 100 vai para 99. De 99... É o obelisco que chama. Ah, obelisco, mas no jogo ele chama de monólito. Tá, mas é um obelisco. É, então mas- agora todo mundo sabe o que é. Tá, mas a gente vai continuar chamando de monólito, porque é como o jogo chama de monólito. Tá bom, um obelisco. Tá, mas vou voltar um pouco. Eles chamam de Lumière. Isso, essa Paris que eles têm é Lumière. Ah, é uma referência bonitinha, né? Sim, é de bem- irmãos Lumière. Sim. Os... O jogo se passa em Paris porque os produtores, o pessoal que fez, é uma equipe bem reduzida, são de Paris. São de Paris não, né? São da França, são franceses. Apesar de serem arrombados, né? Sim, então, tem esse problema, eles têm um pouquinho de arrombados, mas o jogo é muito bom. Pra quem foi estudante de cinema, sabe que essa é uma referência, né? Mas, então, todo ano, esta artífice
que é como eles chamam esta mulher que apaga um número e reescreve o menor, Aham. ela aparece e vai diminuindo esse número. E este número é como se fosse a idade das pessoas. Então, quem tem 100 anos, no próximo. Não. Quem tem 98 e no próximo ano que ela for apagar e essa pessoa for fazer 99 e o número que ela for apagar de 100 para 99, essas pessoas vão desaparecer. Complexo. Tipo assim, as pessoas realmente desaparecem. A monstrinha já viu ali, e se vocês procurarem, vocês vão ver. As pessoas viram pétalas. Ah, mas é a partir do momento que ela reescreve o número. Isso. Ela É no escreveu, ano. ela escreveu o 34, que esse foi um trecho que eu vi. Uhum. E daí ela foi lá e escreveu 33 e a galera que tinha 34 desapareceu. Não, quem ia fazer 33 desaparece. Quem ia fazer 33? Isso. Ah, entendi. Então o jogo começa aí. Começa com o nosso protagonista, com a mulher que ele ama, mas nunca falou. Ela ia É um completar, cuzão, tá? Deu uma bitoca nela. ela ia completar 33 anos, e todo mundo que ia completar 33 anos estava ali já esperando isso, né? Num pier ali, né? Num hangar, não sei como chama. É, num porto. Isso, num porto, eles chamam de porto. Estavam no porto ali já esperando isso, esperando o artífice ir lá apagar o número 34, colocar o 33, e nesse momento tudo some. É um evento, né? Esse artífice aí, pelo que eu Se- percebi, é tipo o show da Isso. Lady Gaga no Rio de Janeiro. E eles tentam transformar em um evento não triste, mas eles tentam transformar tipo um Dia de los Muertos, sabe? Eles tentam Mas transformar em porque eles algo. viram em rosas, pétalas de rosas. É. Olha que bonito, a alegoria nisso. Mas você tá nessa vibe, a monstrinha já viu a música, que a música vai tocando e tipo, é música emocionante, é música de todo jeito. Só que Ah, e você é um filme, gente, pra mim. só que você tá nessa vibe até o momento que a Artífice apaga e as pessoas começam a Que desaparecer. deve ser ver as criancinhas ali, né? Meio pá. Isto mesmo, foi o que eu trouxe pra monstrinha. As criancinhas começam a ficar sozinhas, de mão dada. Estavam de mão dada, quando vê, não tem mais nada do lado delas. Tristeza. Mas isso daí é só a base da história. Tá, mas eu tenho uma pergunta. Diga. É sempre assim, porque eu vi ela apagando 34 e colocando 33. Daí o próximo vai ser 32 ou é um número aleatório? Não, sempre vai diminuindo. Ah, É que eu não lembro se começou no 100, mas é do 100 e vai indo, até chegar no zero. pô, tá ficando injusto isso, né? Começou Então. super bem, tipo, 100 anos, quem tem 100 anos? Porra. Então, das pegadas da história. Então, essa é a base da história. E todo ano, assim, a gente tá no ano ali 33. As pessoas que têm 32 anos, ou 31, né, elas vão para uma expedição para tentar matar essa artífice. Porque eles sabem que eles Porque já no vão próximo, morrer. porque eles só têm mais um ano de vida, então eles querem tentar fazer alguma coisa boa para Lumière ou para toda a sociedade, né? Pra parar, pra não matar as crianças, né? Para não diminuir mais. Se bem que esse é um controle populacional excelente, adorei. Exagerado até. E assim, então a nossa história se passa na expedição 33, que são as pessoas que já vão completar 33, né, 32 anos, eu acho, no próximo ano, e elas saem para essa expedição. Só que nenhuma expedição foi bem sucedida até hoje, né? Até então. E, se eu não me engano, vão várias pessoas, né? Só que uma delas é uma menina que tem 22, 20 e poucos anos, que tá indo porque ela não vê mais sentido na vida dela. Ela é uma garota adotada e tudo mais. Ela não vê o sentido na vida dela ali em Lumière. Ela quer buscar um sentido lá fora. Ela não espera que... Ela quer um propósito Ela quer um maior propósito do de que vida. ficar esperando mudar lá pra idade Isso. dela e ela morrer. Só que agora já começa. Agora a monstrinha tá vendo. Eu tô deixando passar os acontecimentos. Quando eles chegam nesta ilha, que é uma ilha, né? São várias ilhas, mas a ilha que a Artífice tá é uma em específico. Daí eles param lá com o barco deles. E assim que eles param lá, eles encontram um ser humano. Só que um ser humano velho. E não era para existir ser humanos mais velhos que 33 anos. Por causa da Artífice. É verdade.
se você reparar ali que tá passando, esse cara é velho, ele tem cicatrizes, e ele chega ali meio que pra impedir e começa a matar todo mundo. Simplesmente matar todo mundo. Você praticamente perde toda a sua expedição. Não, e ele parece o protagonista velho. Sim. Então, É a lata tem dele. muitas coisas disso. Você vai jogando e você vai encontrando pouquíssimas pessoas que sobreviveram. Se eu não me engano, tem o Gustav, que é o primeiro ali que aparece. Esse vilão aí é o Renoir. Renoir. Daí tem a Mael, que é a menininha nova, que não ia completar 32 anos, mas decidiu ir. Tem a Lune e tem a Skill, que é S-C-I-E-L. S-C-I-E-L. Isso. Tipo, daí cada um, no jogo, cada um meio que tem uma especialidade. Um usa espada, o outro é maga, o outro é espada, mas tem postura. Mas daí é questão de jogo, e não é o foco. O foco é a história maravilhosa. No decorrer da história, Vou querer jogar esse jogo. no decorrer da história, você vai encontrando personagens, além de monstros, obviamente, né? Que todo jogo tem que ter uns monstrinhos. Você vai Não a encontrando, gente, tá? você vai encontrando monstros que são do bem. Você encontra um Esk, que é um bicho que pode voar, que pode nadar, e vocês não podem nadar, o pessoal da expedição não pode nadar, assim, mas o Esk pode te ajudar com isso, e ele Mas eles não podem nadar porque eles são incompetentes ou porque existe um impedimento? porque são ilhas muito distantes. Ah, tá, é pra o eles mar. andar de uma ilha pra outra, mas eles Isso. conseguem. Tá, Não, entendi. saber eles sabem, mas né? E também tem monstros no meio desse caminho. Então também, imagina você nadando e dar de cara com um monstro e não conseguir lutar. É muito Um difícil. tubarão. Megalodon. Então aparece o Esk e todos os momentos que você tem momentos de descanso, que é ir no acampamento, que você consegue conversar com as pessoas e ir dialogando, né? Só que em alguns momentos você encontra pessoas pintadas, entre aspas. Pessoas que não foram terminadas de pintar, sabe? É que não dá para explicar muito. Inacabadas. Como se Isso, elas fosse fossem uma pintura inacabada. Isso. E Aí falta membros? Falta como que é? normalmente é rosto. Normalmente é o rosto. Tanto, o que mais me marcou assim é um piazinho que ele usa aqueles bonezinhos bem típico de francês dos anos 90, 80, sabe? De pintor. De que ano? 80, 90, não sei, aqueles 80, 90? boina, sabe aquelas De boina? 1980, 90? Não sei, tinta. De quem pinta. Gente, 80, 90 foi ontem. Não foi ontem. Não, mas Mas esse jogo, ele é caracterizado há muitos anos, né? Tipo, ele é de época. Então, não é tanto. Tipo, tem coisas de época e tem coisas que não são. Mas então, tem esse piazinho que ele aparece com muita frequência. Que ele tá com uma boina. Com essa boina de criança que pintava. Sabe aquelas pessoas de pintura que tem aqueles negocinhos na mão? A paleta. A paleta de cores. Uhum. Ele sempre aparece. Mas você vai seguindo a sua aventura. E para não me prolongar, mas chega um momento que você descobre que essa menina... Mas esse piá, ele tá completo. Não, ele é uma pintura incompleta, você consegue conversar com ele. E se ele tem a paleta? Ele é um pintor, por que ele não termina de se Não, pintar? ele não tem a paleta, eu só dei exemplo. Ele não tem. Ele só tem a boina, então. É, só a boina de pintor. Aí você já assumiu que ele é um pintor. Mas você vai entender o porquê que eu assumi porque ele é um pintor. Ah. Mas assim, a gente segue o nosso roteiro ali do jogo, vai conseguindo formas de chegar perto da Artífice, até que a gente chega no momento que descobre... Não, a gente chega no momento que o Renoir tá tentando de qualquer forma te impedir a você chegar na Artífice. E você não sabe por quê, e você não sabe por que ele é velho e por que ele tá ali. E como que ele tá vivo ali. Uhum. E no momento que vocês estão chegando bem perto da Artífice, ele chega para impedir vocês.
E quando ele chega pra impedir vocês, ele mata o Gustav, que é esse principal, que Que é o você... principal, que eu já tô vendo ele criando a mesma cicatriz que o próprio Renoir tem. Então, daí ele mata esse principal, e o principal é o irmão adotivo da Mael, que tem 22 anos, né? Ah, tá. Então ele Daí. morre tentando proteger a Mael. Aham. Só que o Renoir não parece demonstrar muito interesse na Mael. Sempre que ele encontra ela, ele tenta conversar com ela. Daí quando chega, só que nesse momento que morre O o Gustav. Gustav, chega um novo personagem chamado Verso, que também é parecido com o Gustav. Só que o Verso tem a mesma cicatriz que o Renoir, marcada. Ah. E outra coisa, ele também tem mais de 100 anos. E ele não fazia parte da expedição. O... Não, essa parte que você tá vendo é quando eles chegam. É que aqui, explicando pro pessoal do podcast, a gente tá deixando um filme rolando do jogo. Daí no começo, quando toda a expedição é dizimada pelo Renoir, o Gustav pensa em tirar a própria vida, porque não tem mais ninguém vivo. Entendi. Daí chega a Lune, que é uma das que eu citei, que ela é a maga da equipe. Que é a irmã adotiva do Gustav. Não. Não. A irmã é a Mael. Ah, Mael, tá. Essa daí é a mais centrada. Essa daí é a centrada do grupo. É a maga, e ela quer terminar a missão dela. Bruxona, né? Ela foi... Então, é que tem muitas histórias, né? Mas continuando. O Renoir nunca ataca a Mael. Ele só tenta falar, eu tentei te avisar, não era pra você estar aqui, e sei lá o quê. Então chega o Verso, e o Verso luta contra o Renoir, porque ele também não gosta, e se junta à equipe. Agora não temos Gustav, temos o Verso. Eu estou sentindo uma vibe de Volta para o Futuro nisso aí. Vamos ver. Que é a versão mais velha, matando a mais nova, que daí vai ficando cada vez mais velho matando, daí é tipo, não, mas essa é a irmã, né? A irmã a gente não toca agora. Eu que sou eu mesmo, esse arrombado, eu vou matar, porque tá fazendo merda. Mas não, agora você vai entender. Pulando tudo, que daí tem mais bastante gameplay com o Verso e com o restante da equipe, você acaba descobrindo que o Verso é filho do Renoir. Ah. Então, tipo, Mas ele é mais velho? que o Renoir? Não, o Renoir é muito velho. O Renoir tem 100 anos. Mais de 100. O que eu citei 100 é o Verso. Que a gente fala 100, mas é porque a gente não tem... Pelo menos eu não lembro da história dele citando a idade dele. Porque todo mundo fala que ele tem mais de 100. Daí descobrem, o pessoal da expedição fica bravo com ele, porque ele não contou que era filho do inimigo, né, e tudo mais. Mas tem mais coisas. Então eles vão indo, e chegam na Artífice. Não consegue, e quase conseguem derrotar ela, só que eles são bloqueados pelo Renoir. Nesse momento que eles são bloqueados pelo Renoir, outra descoberta. A Mael é filha do Renoir. Porra, mas esse cara... E irmã do Verso. A irmã mais nova do Verso. Só que, daí agora vem o plot. Gente, eu tô pulando muita coisa, obviamente. O jogo tem 19 horas de história e eu fiz 30 horas com conteúdo adicional. Mas eu tô pulando muita coisa. Tá, daí quando você descobre isso, você acha, puta, acabou o jogo, né? Daí você vai no prólogo da Mael, que se chama Alicia. Ah, é o nome de nascimento dela. O nome dela é Alicia. Só que, agora que o negócio é legal, que eu queria te contar. Temos uma pessoa surtada aqui. Gente, eu gostar desse jogo é assim. É obrigatório. É obrigatório. Nosso relacionamento depende disso. Ele deixou muito claro. Mas então, a gente vai pra esse prólogo. Eu não sei se tá na ordem certa. Eu sei, eu pulei muita coisa. Mas a gente vai pra esse prólogo e você encontra a Mael Alicia, né? Uma menina queimada. Ela toda queimada. Uhum. Ela não consegue falar porque queimou as cordas vocais, o rosto dela tá queimado. Ela tá na mesma idade de que ela tava como Mael. 22 anos. Meio que a mesma idade. Mas daí ela tá dentro de uma mansão, que é uma mansão que também aparece durante o jogo
e você nunca entende o porquê. Porque você tá num jogo assim, tipo, no meio do mato e do nada tem uma porta para uma mansão. Você nunca entende, mas você vai entrando para ganhar coisas novas. XP. É, XP. Tudo bem, daí ele entra, né, a gente que começa a controlar ela e descobre que esse acidente, que ela tá queimada, porque aconteceu um acidente aonde eu vou te falar palavras que você não vai entender, mas depois eu vou tentar te explicar. Tá. Um acidente no qual ela acreditou em escritores. Daí esses escritores acabaram fazendo com que queimasse a mansão dela, da família dela, do Renoir, do Verso e dela, da Lixa. Uhum. E pra ela não morrer, o Verso se sacrificou. O Verso morreu. O Verso é o irmão dela. Isso. Se sacrificou e morreu. Então a gente tem isso na história. A gente acaba descobrindo isso. Tá. Esses escritores me remetem muito o plot da série lá, Once Upon a Time, que é dos contos de fadas recontados e tudo mais, e que tem um escritor que é quem vai determinando todas as fábulas, os contos de fadas, É meio etc. que isso. Pelo menos no meu entendimento, porque eles não falam muito sobre os escritores. Uhum. A Mael, a Lixa, o Verso, a Clea, que é a outra irmã deles, que aparece nesse momento, mas também não tem tanta participação, eles são pintores. Eles são chamados de artífices, que eles são pessoas que têm o poder de pintar quadros e dar vida a eles. Artífice tipo artífice? Então, qual o significado? Eu nem sei o significado de artífice, Vamos pesquisar. pra ser sincero. Mas, Vamos pesquisar o que significa um artífice, porque eu também não sei. então, mas é esse nome que eles dão ali pra eles. É artífice. A família deles é uma família de artífices. Trabalhador, operário, artesão que produz algum artefato ou que professa alguma das artes. Obreiro ou oficial que executa sua arte consoante as encomendas que recebe. Isso é um artífice. Uma pessoa que faz. Então, querendo ou não, é uma pessoa que faz a sua arte, sua obra. E que produz. E eles Produz. provavelmente, aí, que é claro, tem um componente místico, eles têm muito a ver, tipo, com a criação da narrativa de tudo isso, né? Então, agora continuando. Você descobre isso. E você descobre. A Maela entrou num desses quadros pintados pelo Verso, um dos últimos quadros pintados, porque a mãe deles entrou nesse quadro, porque neste quadro havia o último restício da alma do Verso. E a mãe dela não queria, tipo, não conseguiu largar ou abrir, não abrir mão, né, mas aceitar o luto do Verso. Entendi. Então ela entrou nesse quadro para ficar, para viver essa vida nesse mundo. E nesse mundo tem o Esk, que é o amigo imaginário do Verso. Tem o François. Gente, que loucura! Que é o amigo da Cleia. Então, só que os artífices têm todo esse poder, né? Sim. Só que se eles ficarem muito tempo dentro de um quadro, eles se perdem. Eles começam a achar que aquilo ali é a realidade. É tipo Inception da vida. Sim, então é muito boa a história, só que é numa releitura muito bem pensada. Uhum. E o Renoir, que é o pai, ele entra para tentar salvar a mãe. Então ele tá ali há anos, lutando contra a mãe, contra a mulher, para tentar tirar ela do quadro. E para destruir o quadro. Que é um problema também, porque se ele não destruir o quadro, ela vai simplesmente entrar de novo dentro do quadro. A mulher é a artífice que faz os números lá. Sim. A mãe, vagabunda! A mãe é. Só que tem todo um outro coisa que eu não vou lembrar agora para trazer para vocês. Mas por que ela faz isso? Então, o próprio Renoir fala que é um ato de piedade. Não, se eu não me engano, essa mulher que apaga é o Renoir. É uma estrutura criada pelo Renoir porque ele quer apagar todas as lembranças, as histórias do filho para que o quadro seja apagado e deixe de existir, destruído para a mãe sair. Só que daí a Mael entra, só que ela perde toda a memória dela. Daí ela se reconhece como Mael, ela vive vários anos, ela é adotada porque ela não tem mãe nem pai. Uhum. Então a gente volta todo nesse contexto
Daí agora ela sabe que ela é uma artífice também, e eles têm que derrotar lá e vão e lutam contra o... E sabe o piazinho que eu disse pra você, Sem rosto? sem rosto, que tinha boina? Uhum. Na minha interpretação, é o verso. Na versão que é o que resta dele, São os né? pedaços de alma dele em cada canto do quadro pintado. Só que daí a gente vai e a gente tem que lutar contra a Artífice, tem que lutar contra o Renoir. E tudo bem, a gente vence, a gente ganha do Renoir. Não ganha, porque o jogo tipo, meio que para assim a luta. Ele desistiu. Porque ele é um artífice, ele tem o poder de pintar. Exato. Ele pode pintar tudo. Cansei dessa merda, não vou mais brincar. E ele ama a Mael também, a Alicia. Sim, que é a filha dele. Então, né? daí ele chega assim e a Alicia fala: não apague o quadro. Isso é a única coisa que restou do meu irmão e é o único lugar que eu consigo ser útil. Porque ela se sente muito inútil não conseguindo falar, não tendo um rosto direito na vida real deles lá. Sim. E ela diz que ela vai voltar. Ela fala pra ele: eu vou voltar, eu não vou ficar presa aqui que nem minha mãe. Só que o Renoir sabe que não é assim. É, né? Só que o Renoir abraça ela e fala: eu quero acreditar em você. E, tipo, daí ele se desfaz em pétalas também. Daí tem a continuidade Isso daí foi da escolha dele, provavelmente. Foi uma escolha dele, porque ele é muito forte. Ele estava enfraquecido, mas foi uma escolha dele por amor. Tanto que o que eu vou citar agora é bem isso, assim. Que daí agora a gente vai ter uma batalha entre a Mael, a Alicia, contra o Verso. Porque o Verso, esse Verso que a gente conhece, é a versão pintada apenas. A pintada com o restício de alma do Piá de verdade. E esse cara tá em sofrimento há muito tempo. A todo momento que a gente tá em acampamento, conversando com os outros pessoais da expedição, ele demonstra, assim, que ele tá sofrendo, tipo, ele participou da primeira expedição, que eu interpreto que foi a número 100. E a gente tá na 33. Ele tá todo tempo desse vivo vendo mãe e pai brigando. Que nem são mãe e pai dele de verdade. É uma mãe se agarrando ao restício de alma que ele teve, que não quis libertar ele, e o pai tentando salvar isso e ignorando ele, porque realmente não é pai dele, ele é só mais uma pintura, e eles têm que sair desse quadro para não enlouquecer. Então, que loucura, gente. Quando isso acontece, quando a gente mata o Renoir, abre um portal pra gente ir pro fragmento de pintura da alma do Verso. E o Verso corre e entra lá. Só que ele não pode ficar lá, porque ele é uma pintura, e um monte de coisa assim, questões de logística, né? Bloqueios do jogo. E a Mael entra lá, porque a Mael entende o porquê que ele tá ali. Por que você acha que ele tá ali? Porque ele quer resgatar a alma dele? Não, porque ele quer destruir o restício. Ele quer morrer. Sim, ele não aguenta mais viver essa vida de mentira, de... pros outros... Ai, gente, é cansativo viver, né? Vamos combinar. Daí tem uma arrombada lá que fica fazendo de tudo pra você continuar vivo. Deixa morrer, tipo a Bianca. Deixa a Bianca morrer. Então. Depois eu já chego nesse ponto. Termino de contar a história. Mas então, daí a gente tem nessa última batalha... Eu pulei muita coisa, gente. O jogo é muito, muito maravilhoso, muito complexo. Não, ele é lindo, assim, tipo, eu acho que se tá um pouco confuso, né, pra galera que tá ouvindo, vale a pena só pelos gráficos, gente. Esse jogo é lindo, lindo, lindo. E as histórias que tem de fundo. Porque eu nem contei, eu quero contar um pouquinho ainda. Mas então, a gente chega nesse momento que você tem que escolher um lado. Você vai lutar com uma Alicia, Mael, pra manter o quadro vivo. Isso você é jogador. Você é jogador, ele te dá uma escolha lá. Daí tá o Verso do lado do restício de alma dele, né? Pintando ainda. Tipo, é muito cruel. Essa cena é cruel demais. Porque é uma criança pintada, né? Sem o rosto ali, só pintando, assim, tipo, um quadro sem sentido. E ele chega do lado e estende a mão. No que ele estende a mão, a criança estende também, tipo... Daí o Verso fala, você não precisa mais pintar.
Só que quando ele faz isso, a Maelle chega meio que cortando. Ela disse pro pai dela que ela não ia se perder nesse mundo. Mas ela já tinha se perdido. Ah, já tava dodói da cabeça. E nem digo que ela tava dodói, porque ali ela podia falar. Ali ela tinha rosto, ali ela tinha amigos. Claro, né? Então não dá pra dizer que ela se perdeu. E ela viveu 22 anos ali dentro, né? Uhum. Então não tem como julgar. Então você tem que escolher. Você vai lutar do lado da Maelle pra deixar o quadro vivo, pra não apagar. E é outro problema pro jogador. E daí ela não quer morrer. Não morrer, porque ela vai simplesmente sair do quadro e vai voltar. E ela vai pra realidade, que é onde ela tá que ela se sente praticamente morta. um vegetal, né? Mas daí é um problema pro jogador. Sabe por quê? É uma questão moral. Não é só questão moral, é porque você se apegou aos personagens também. Lembra que eu te falei do Wesker e do François? As outras pessoas eu quero que se fodam. Se bem que eu vou contar as histórias delas e são histórias tristes. Mas você se apegou aos personagens. E se você seguir com o verso de destruir o quadro, você vai destruir todas essas histórias. E você destruir todas essas histórias, você vai estar destruindo também o que restou do verso. O amigo imaginário dele, que é o Wesker, tipo, as pessoas ali são pessoas aleatórias. Que é aquele bicho grandão lá. Que eu te mostrei, que parece um marshmallow. Então, e é o que ele mais desgostava. Daí tem o François, que é uma tartaruga pedra. Tipo, maravilhosa, rabugenta. É da irmã, assim, é da Cleia. É a visão que ele tem da Cleia, a irmã mais velha, que é realmente uma arrombada. Então, assim, você fica meio tentado. E eu cheguei nesse ponto, antes de falar dos pequenos outros pontos ali de cada personagem, para te perguntar, qual lado você escolheria? Você não teve essa visão do jogo, tipo, assim, mas pensando em luto. Porque também o lado da Maelle, você vai estar estando do lado da mãe. Que é deixar o fragmento de alma e o que restou do filho dela junto, só que assim, a sua mãe vai enlouquecer. Ela já tá meio louca. Já tá dodói, né? E se você for do lado do verso, você vai seguir o lado do Renoir, que vai ser meio que aprender com o luto, né? Aceitar o luto. E é isso que eu queria te trazer, tipo, todo esse blá 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 é pra questão do luto. O jogo, no fim, é sobre o luto. E qual lado você escolheria desses? Eu ficaria do lado do verso. Ai, foi o lado que eu escolhi. Eu ficaria do lado do verso, porque assim, beleza, a gente entende que a Maelle, né, barra lixa, ela criou uma nova vida ali dentro daquele quadro e existe todo o conforto, mas como uma pessoa que vivenciou o luto, né, real na vida várias vezes, a gente tem que deixar ir. É complicado. A gente não pode se apegar. Fragmento de alma ainda vivo, não sei o quê. Tipo, cara, por mais poético e bonito que seja e que exista esse apego, o fragmento de alma da pessoa tá dentro de você mesmo. Você não precisa de todo... De todo, né? Um quadro. Um universo. Um universo inteiro. E uma galera se fudendo. Uma cidade, uma Lumière inteira se lascando por causa do seu egoísmo. Exato. E o cara ali, claramente, desesperado pra morrer. E o fragmento de alma do verso era o que mais estava sofrendo. Exato. Era o que ele mais passava, que era esse sofrimento de, tipo, ela não me deixa ir. Deixa aí. Não tem aquelas alma penada que a gente brinca? Exato. É tipo, gente, desapega, deixa ir embora. Sim. Mas foi a escolha que eu fiz. Tem vários outros pontos. Tem ali, tá aparecendo pra gente aqui na tela, os Gastrals, que são... Aí, ó. São os bichinhos que eles são pincéis. Se você reparar, o cabelinho, tudo no jogo é que a gente nunca vai perceber nas entrelinhas, mas tudo no jogo é ligado a isso, a pintura. Não, e esse jogo é uma pintura. Sim. Maravilhoso. Então tem os Gastrals que eles te ajudam. Então, assim, não tem só inimigos no jogo, você descobre que nessa ilha tem esses bichinhos do bem, sabe? São meio burrinho, mas são do bem. Tem a Lune, que é a maga, que ela é filha de cientistas e ela foi criada, assim, como ajudante de cientista. E ela traz um peso muito grande quando a gente encontra os pais dela mortos, que eles foram na expedição, né? Expedição 46, se não me engano.
Daí ela pede pro Verso ajudar ela e eles vão ver. E quando ela chega lá na expedição, que eles deixam relatos de voz ou escritos, né? O relato de voz da mãe dela é dizendo para confiar que a filha dela vai acabar com tudo isso. E é um negócio meio triste, porque ela já pensava assim, porque ela fala, eles nunca me viram como filha, eles me viram sempre como um objeto para terminar isso ou para acabar com isso. Eles sempre me criaram para isso. Ah, Daí, essa foi criada com um propósito, que não era dela. ela foi criada com esse propósito. Assim, fica meio ambíguo, pode ser a visão que ela tem, porque você não tem contato com os pais, né? Você nunca viu uma história dos pais. Mas fica parecendo isso. Mas é como ela se sente, então eles provavelmente são arrombados. Né? Daí tem a Esquiel. A Esquiel era casada. Só que o marido dela morreu num naufrágio, alguma coisa assim. Uhum. E ela, quando o marido dela morreu, ela tentou se matar. Ela tentou se matar pulando no mar e nadando até o máximo que ela conseguia. É o mínimo, né? Eu espero do meu cônjuge, assim, se eu morrer. Se morreu, tu vai se matar. Que horror, gente, não. Mas então, daí ela tenta se matar, tipo, e ela não consegue e não sabe o porquê. Ela tem um caso com o Verso e tudo mais, assim, mas ela sempre diz que amou e que ama o Coisa. Uhum. E é outro ponto. O Coisa sendo o marido dela. É que eu esqueci o nome dele. Então, é outro ponto. Se você escolhe a Maelle naquela escolha, todas as pessoas que já morreram iam voltar à vida. Ai, que treta! E aí, isso que eu queria muito, porque o marido dela ia voltar à vida. Uhum. E quando ela tentou se matar, ela não sabia, mas ela estava grávida. E ela perdeu um filho de 2 meses nessa coisa. Ai! E essas historinhas você não vai descobrir jogando normalmente. Você só vai descobrir indo conversar com cada um nos momentos que você puder, sabe? Uhum. E daí, enquanto você vai criando esse laço, né? Porque o jogo tem essa criação de laço, você descobre que quem salvou ela, porque ela nunca descobriu como que ela voltou do meio do mar pra terra são e salvo, tentando se matar. E quem salvou ela foi o Wesker. Oh. E o Wesker chega pra ela e fala assim, eu ouvi o seu choro lá de longe. E eu senti que eu precisava te ajudar. Oh, neném. Tipo, mano, e assim, e tudo isso trouxe, tipo, ele salvar ela, trouxe ela nessa expedição 33 para eles conseguirem resolver esse problema. E todos eles têm uma história, um background assim muito foda. O Gustav, você sente muito a morte dele, porque é o cara que você tá jogando e você não espera que o protagonista vai morrer. E o cara que você tá jogando morra, tipo, ou seja, você. Sim. A Maelle, eu nunca me liguei a ela no jogo. Tipo assim, eu conversei com todos os personagens, menos ela, porque eu cagava pra ela, eu achava ela uma chata. Uhum. E depois eu vi que ela era muito importante. Era muito importante, muito foda. Mas o jogo tem muito disso, de você explorar as historiazinhas assim, fora da história principal, sabe? Pra você descobrir novas coisas e entendendo melhor de como funciona. Mas eu acho que era isso. Eu queria trazer esse jogo pra você por causa da questão do luto, principalmente. Pra ver que lado eu tomaria. Não só pra ver que lado você tomaria, mas porque a gente fala, lembra, a gente sempre cita isso aqui, mas a questão das músicas que a gente trouxe pra gente ficar chorando, lembra? Ai, lembro. E tem uma que é sobre luto, né? Sim. Então, é um jogo que me pegou muito, assim, tipo, da pessoa aprender a lidar. Eu nunca passei por questão de luto. Ainda, espero nunca passar. Em algum momento vai passar. Vou morrer antes. Até dos bichinhos, assim, então, é muito pesado. Eu, inclusive, li esses dias um artigo que falava sobre como o nosso cérebro funciona diferente quando a gente perde um animal de estimação. Uhum. É como se a gente perdesse uma criança. E é por isso que o nosso sofrimento é maior do que quando a gente perde, sei lá, um pai, uma mãe, alguma coisa, porque a gente sofre mais. É uma criancinha, né? Que é tipo uma referência que a gente tem de amor incondicional. Sim. Ai, meu velho, daqui eu vou chorar. Daí aqui eu coloco... Você tem mais quantos anos ainda? Mais uns 20? Mas aí aqui eu até coloquei aqui pra monstrinha ver.
Porque dependendo da sua escolha vai mudar o seu final, né? Uhum. E eu escolhi o verso. Na escolha do verso, eles mostram. É muito. Nossa, dá vontade de chorar de novo, porque, caralho. Eles mostram tudo desaparecendo. O Wesk desaparecendo. E o Wesk é o animalzinho de estimação, sabe? Ai, ele é o É muito. Johnny. Ali, ó, ele aqui. Ah, nenê. E daí eles. Só que daí é legal que você vê a Mael, o Renoir, a mãe, a Claire. Você vê eles na frente do caixão do verso, se despedindo finalmente. Você vê eles se despedindo. Daí, tipo, a família unida. Óbvio que, tadinha, a Maela, a Alicia, tá com a cara queimada, não consegue Tá falar. deformado. Mas ela tá com o bonequinho do Wesk abraçada. Ah, E a Lumière, né? A Lumière tá toda reconstruída, assim, né? Porque é o mundo real, né? Entre aspas. sim. E na versão da Mael, se você usa a Mael, você tem essa versão que tá todo mundo aí. O Wesk, todos, né? Tá todo mundo vivo. A Lune, a Skill, o marido dela. Só que daí tu vai ao marido dela que eu te citei. Só que Uhum. daí eles estão para ver uma apresentação. E nessa apresentação é o verso que vai tocar, porque o verso sabe tocar piano. Ah, E tem um momento preto e branco. E uma pausa, assim, tipo, sabe aquela a novela da Globo que pausava tudo no fundo e só. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Ai, roubando referência BR. Então, Franceses safados. mas tem essa pausa e você olha só a cara da Mael. E assim, não tem choro, se eu não me engano. Não tem choro escorrendo. Mas você consegue ver no rosto dela e do verso uma cara de tristeza e de Óbvio. arrependimento. É agora, ó, tipo, que ela vai olhar e vai ver o verso cantando ali. Se arrastando já, O cara não aguenta coitado. Mas ao mesmo tempo é muito cruel, porque você acabou salvando várias vidas, né? Sim. São vidas, né? Óbvio. São dentro de quadro, viveram vários anos, né? Querendo ou não, são vidas. Ah, sim, né? Tipo, do universo ali Do que universo, eles criaram. Não, e você imagina para as pessoas da expedição. Aí a cara dela. Ele é que eu explicando, pessoal, ela dá uma olhada a Maia dá uma olhada pro verso, tipo, vai, faz teu trabalho, doidão. E o cara não aguenta mais. Ai, não, ele tá claramente com a cara de que não aguenta mais. Mas, pô, é que agora ele envelhece também, né? Que tem essa questão, ele não envelhecia, né? Eu vejo até que ela tem os cabelinhos brancos. Mas ela tá com uma lágrima, assim. Mas todo o jogo, toda essa história é sobre luto. São histórias pequenas que são tipo, maravilhosas, assim. E, puta, é incrível. Que trazem a reflexão, né, meninas? Eu queria que vocês refletissem, né, meninas? Qual lado vocês escolheriam? Sim, é uma boa pergunta. Qual lado vocês escolheriam? A de... Eu não quero ser cuzão, né? Mas a de manter... Essa edição vai ter que ser com... Claro, obscuro. Vai ter que ter também, mas vai ter que ter takes do jogo. Como? É um podcast. Tu te vira, meu filho. Vai ser o nosso primeiro videocast. Pra vocês entenderem. Ou você vai pegar tudo isso que a gente falou e você vai deixar nos comentários os trechos dos vídeos. Exatamente, a minutagem correta que as pessoas têm que assistir. Não vou fazer isso. Vocês vão lá jogar 19 minutos. 19 minutos? Não, 19 horas. Eu joguei 30. Eu recomendo vocês jogarem mais de 19. Aqui, ó, que eu te falei. O bonequinho, a vida dele. O Wesk. Ai, gente, o Wesk é maravilhoso. Vale a pena jogar só por causa desse boneco, filha da puta. Ele é tipo um... Marshmallow. Michelin. Tipo... Mas qual que é aquele Baymax? Baymax, verdade. Ai, como eu choro nesse filme. Mano, nossa. Olha ele que bonitinho. Ai. Mas era isso, gente. Do jogo era isso. Eu sei que eu errei muitas partes, pulei muitas partes, tem muito mais conteúdo. É que assim, é uma criança empolgada contando, gente. E faz 2 semanas que eu joguei. E faz 2 semanas que ele quer me contar. Ele, inclusive, tipo, depois que eu voltei do México, eu acho que eu dormi 8 horas.
Ele me mandou mensagem, um áudio falando, tipo, ok, coisa que eu preciso te falar. Que eu não falei enquanto você tava trabalhando, porque você tava fudido, não sei o quê, mas agora você vai ouvir. Aí daí a primeira foi do jogo, que ele queria falar comigo. Não, mas o jogo vale muito a pena, porque fazia muito tempo que eu não ficava empolgado com o jogo. E ele tem uma mensagem Não, muito mas e bonita. ele é lindo também. Eu jogaria só pela beleza. Meu Deus, é o Pierce Brosnan. Cara, eu tô, Lata do Pierce eu Brosnan. tô falando que é um ator. Eu acho que isso vai dar um problema gigantesco. Porque é um ator conhecido. Eu tenho certeza que eles se basearam nesse ator. Gente, a cara do Pierce Brosnan. Não, não é a cara. Eles se basearam, eu tenho certeza. Gente. Eu tava o Wesk. Olha todos eles se despedindo dessa cena. Ai, que fofo. Ah, é fofo, mas é tão triste. Ah, e tem o Monoko também, que eu não citei. O Monoko é um maluco viciado em luta. Ele só quer lutar. Mas ele é medroso também. É muito bom. O jogo é incrível, gente. É um jogo tipo, que vale a pena. Que tá custando, acho que, R$200. E hoje em dia, R$200 para um jogo deste nível tá difícil. A Nintendo vai cobrar 500 nos jogos dela, então tá difícil. Foi criado por 30 pessoas, sei lá quantas pessoas, muito pouco, não é uma empresa gigante. Uhum. O cara fez porque ele tava no tédio. Saiu da Ubisoft, fez porque tava no tédio. E assim, não é indie, né? Porque os caras tiveram um puta investimento pra fazer esse jogo, mas, maravilhoso. Mas vale muito a pena o jogo. E a trilha sonora. Ouçam, joguem com áudio no talo. Vale a pena tudo vale a pena nele. E eu vou forçar a Monstrinha a jogar. E agora, falando em ódio, a gente vai falar de Avianca. Nossa, nesse mesmo, eu acho que vai ser muito anticlimático. Eu terminei numa nota tão boa, pra que me fazer reviver isso? Vamos fazer em outro. Outro momento eu falo da Avianca. Mas assim, gente, aceitem o luto, Avianca. Aceite o luto, você deveria morrer. Aceite seu próprio luto. Tá? Você já morreu. Você já devia ter aceitado. Ai, porque pra gente sobreviver. Foda-se sobreviver, Avianca. Morra. Não viajem nesta merda de Avianca. É só isso que eu preciso falar. O resto aí, as histórias, os perrengues e tudo mais, daí eu conto pro Monstrinho. Se vocês quiserem saber em detalhes, vocês avisam aqui que eu trago toda uma narrativa sobre o horror que foi viajar na Avianca. Ela não aceitou o luto, gente, da Avianca. A Avianca não aceita o próprio luto. Pra mim, ela já tá morta, já tá mais do que aceito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A história foi toda picotada, eu pulei muitas partes, mas... Sim, são 30 horas, né? Mas eu espero que, assim, na metade vocês tenham vontade de jogar pra não tomar tanto spoiler. E mesmo com spoiler, joguem, porque você vai ter uma experiência muito diferente da minha. Eu tô bem afim. Fiquei real interessada. Eu não sou gamer. Meninas. Eu acho que o último jogo que eu joguei na minha vida foi Top Gear. Nossa, do Super Nintendo. Sou idosa, né? Mas é um negócio legal de falar, que ele é um jogo fácil. Não é um jogo difícil, tipo, é um jogo de turno. É um jogo que você clica um botão, escolhe a ação que você vai fazer e clica. Ele tem as suas funcionalidades para te tornar mais dinâmico, mas não é um jogo difícil, não é um jogo que vai te privar de jogar. Então, assim, a Monstrinha, como eu disse, não é gamer, dá para jogar muito fácil e curtir muito a história. E dá para você rushar tudo só seguindo a história principal também. Eu tô aqui pela história. Mas o legal dele é você ir se aproxima, tipo o West. Não, você ir se destrinchando essas histórias, né? Criando essas relações, que provavelmente era o que me interessaria também. Porque isso faz parte da narrativa, isso faz parte da história. Ai, gente, uma coisa, eu queria um ESC porque dá pra você guardar vinho dentro dele. E ele deixa vinho. Desde quando você bebe vinho? Eu adoro vinho, eu só não posso beber. Mas nesse mundo de pintura, eu poderia. Você poderia, facilmente. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem ouviu o podcast. Deixa aí qual lado você escolheria e mais debate sobre lutos. Eu vou jogar e daí qualquer coisa eu volto aqui para falar quais foram as minhas impressões. Tchau, tchau. Beijo!